A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta para você todas as manhãs um cafezinho espiritual, juntamente com a palavra de Deus, né? Antes que você se alimente no corpo, você pode estar se alimentando na palavra. Muitas pessoas procuram se reunir na mesa de manhãzinha para tomar o seu café e já ouvir a palavra de Deus, né? Outras, como tem que sair mais cedo, acabam pegando o ônibus, o trem, uma condução e vão ouvindo o cafezinho. Outras chegam no seu serviço e começam a escutar esse alimento espiritual. Bom, obrigado por você deixar eu fazer parte da sua vida. Obrigado por deixar eu entrar na sua casa todas as manhãs, levando as mensagens, né? Quando eu comecei, não tinha muitos não, meus irmãos, era um ou outro que fazia isso, sabe, que gravava algumas mensagens e não era sempre, né, não que eu sou pioneiro, jamais, mas hoje eu vi que, sabe, se propagou muito, cresceu muito, hoje temos muitos pregadores, mas muitos pregadores mesmo, isso é muito, muito maravilhoso, né, por quê? Porque você tem palavras de manhã, de tarde e de noite. Toda hora tem alguém mandando um áudio de pregação. Isso é muito importante porque muitas pessoas usavam o WhatsApp para fazerem bobeiras, falarem bobeiras. Hoje, você já tem um grupo da família que você não tem coragem de falar de Jesus para ele, mas você já manda um áudio. Ele acaba gostando do jeito daquele pregador ou daquela pregadora e acaba pedindo uma segunda volta. Aí ele quer mais. O que acontece? O pastor Alex não é único, porque Jesus mesmo disse que, o próprio Paulo mesmo disse, né? Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Então trabalhamos unidos, ainda que a gente não tenha certas comunhões, mas um faz de uma maneira, um faz de outra. Por exemplo, o pastor Alex alimenta você de manhã. Daqui a pouquinho já começa a vir outro pregador. Depois desse vem outro, depois desse vem outro, sabe? Dentro dos grupos no WhatsApp, sempre chovem de grupos, de pessoas que gravam áudios, né? Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, eu quero que vocês orem por nós, pregadores. A luta não é fácil, tem muitos da levante. Eu não quero que você escreva uma mensagem para mim, olha, mas Deus é contigo, árvores só tiram pedradas em árvores que dá fruto. Eu sei, meus irmãos, eu compreendo isso, até gosto. Mas eu só estou pedindo para quando forem orar, eu sei que muitos já oram, mas eu só estou pedindo para quando forem orar, faça uma listinha dos pregadores, sabe? Aqueles que pregam de manhã, de tarde, de noite, eu não vou nem dar nomes porque eu vou errar e esquecer alguém, mas existem bons homens e mulheres de Deus que pregam, homens que só gravam orações, homens que não fazem nada disso, mas semeiam, eles pegam todos esses áudios e semeiam. Ore por nós, somos carentes da sua oração, amém? Tive que fazer isso no meio desse áudio, porque eu preciso e eles precisam de oração. Abra sua Bíblia juntamente comigo, lá no finalzinho da Bíblia, é mais fácil achar Apocalipse, que assim você encontra 1 João. Vamos lá? 1 João capítulo 2 e o verso 1, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, eu mandei um videozinho antes dessa campanha para todo mundo, mandei imagem, né? Acredito que todo mundo aí recebeu e percebeu como que é a situação de o acusador estar te apontando, sabe? Colocando o dedo na sua cara e dizendo, olha, você fez isso e você fez isso. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá o entendimento de que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Ainda que tropeçamos, o Senhor pode nos livrar de todo o mal. Entendeu até aí? Então ontem nós explicamos bastante, ontem e antes de ontem, né, sobre advogado, advogar uma causa, como seria, né? E aí nós fomos falar do nosso advogado. Quem é o nosso advogado? É Cristo. O título dessa mensagem é Eu tenho um advogado. E como Cristo é o nosso advogado, então eu tive que falar do nascimento dele, do crescimento dele dentro desse trabalho, de defender você, porque ele tinha que ser o seu intermédio, né, com Deus. Então eu tinha que falar, e aí eu estou fazendo uma pequena retrospectiva aqui, né, eu falei de quando ele foi pego lá no templo, ensinando e perguntando e escutando também sobre os doutores. Depois eu fui falando do crescimento dele todinho aí, né, os nomes que ele tem lá em Isaías, ele numa grande sala de aula, o crescimento na matéria, mas hoje eu quero falar da prova final, que não deu tempo ontem, certo? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Jesus tinha que passar a prova final. Não que Deus tinha dúvida dele, não. Mas para mostrar para o homem que ele também tinha que ser provado no fogo.
Olha só. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, eu vou ler todos. Jesus, presta bem atenção que eu vou desenhar essa mensagem para você. Jesus, ele foi conduzido, o espírito que está falando aqui é com E maiúsculo, não é espírito humano, nem espírito demônios, tá? É espírito com E maiúsculo, que significa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduziu, quer dizer, levou, acompanhou Jesus para um deserto. Amém? Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto, entendeu aí? Para ser tentado pelo diabo, quer dizer, ele já estava predestinado a ser tentado pelo diabo, ele tinha que ir para ser tentado. Por quê? Porque, irmãos, como que eu vou ter certeza se você é fiel a mim ou não? É lógico que você vai ter que ser posto à prova. Tá entendendo? Então Cristo passou por uma prova para provar para todos que ele estava apto para ir em direção da cruz e nos salvar. Então, ele foi porque ele estava predestinado a passar por aquela tentação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quer dizer que ele, antes de ir para o deserto, ele se preparou, ele jejuou. Não faça jejum de 40 dias e 40 noites. Os tempos eram diferentes, os jejuns eram diferentes. Não quero que você faça um jejum de 40 dias e 40 noites, onde você pode passar mal. Quando eu falo para as pessoas fazendo jejum, juntamente comigo nas campanhas que eu faço, faça o que você suporta. Eu aguento ficar 1 hora sem comer, pastor, então faça 1 hora. Pastor, eu aguento já 2 horas, então fica 2 horas. Pastor, eu quero fazer 10 horas. Cuidado, você pode passar mal, porque o corpo padece. Então faça um jejum que não vire sacrifício de tolo. Tá bom? Faça um jejum que seja curto, mas objetivo, sincero, reto ao Senhor. Entendeu até aí? Bom, depois ele teve fome, então ele estava no deserto com fome. Agora veja comigo o verso 3. E chegando-se a ele o tentador, quem é o tentador aqui? Satanás. Disse: se tu és o filho de Deus, é lógico que ele estava provando, atentando ele. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Já que ele estava com fome, ele atentou ele para transformar as pedras em pães. Para que aquelas pedras se transformassem em pães, porque já que ele estava com fome, mata a sua fome. Você não é poderoso? Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha só, usou a espada, que é a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ponto. Porque o reino de Deus não é constituído em comida ou bebida. Bom, no verso 5 diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo, e disse, no verso 6, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora Satanás usou um versículo também, ele pegou a espada, que também é a palavra. Porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só. Agora veja o verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Era uma guerra de espada, uma guerra de palavras, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Ponto. Ele passou pelo teste. 3 tipos de tentação, e ele passou pelo teste. Ele mostrou para que veio. Agora que ele está formado, já passou por tudo isso, ele tem que vir nos defender, certo? Para que ele veio? Nós vamos aprender agora para que ele veio, que acredito que também não vai dar tempo tudo hoje, mas esse estudo ele é comprido até o 7º dia e nós vamos aprender tudo, é só você ter calma. O seu advogado tinha que passar por uma formação, o seu advogado que eu estou te apresentando é Jesus Cristo, tá entendendo? Eu sei que você pode estar com problema no casamento, problema espiritual, problema material, problema financeiro, problema de saúde, seja lá qual for, mas o acusador vai querer tocar em você. Ele vai querer mexer em você, ele vai querer fazer isso, por quê? Porque é o trabalho dele, é a profissão dele, é acusar. Ele vem somente para acusar, ele quer apontar você e dizer: olha, você fez isso, você fez aquilo. Então, raramente você vai ver um acusador olhar você no erro e não falar nada. Ele vai chegar e falar. Então, o próprio Senhor,
vai dizer para você, olha, ele fez isso porque ele caiu assim, mas ele se arrependeu. Então o próprio Senhor vai te dar a vitória, vindo te ajudar, tá entendendo? Então você só tem que entender uma coisa. Lembra quando lá em Jó, Satanás falou assim para Deus, olha, ele é assim porque o Senhor dá as coisas para ele. Quer dizer que você só é fiel a Deus porque Deus te dá as coisas. Mas aí Deus tirou de Jó. E se Deus tira de você as coisas que tirou de Jó? Você não blasfemaria? Jó não. Então entenda que pela misericórdia do Senhor, o Senhor não te está imputando essa prova. Tá entendendo? Deus não está colocando sobre você essa prova. Então, todo o mal que você passar, Deus está te dando uma porta de escape. Agora, você tem um advogado, como lá em 1 João capítulo 2 e verso 1. Você tem um advogado. Se você correr para os pés dele, ele é o seu advogado, ele vai te defender. É ele que vai lutar por você, só que você tem que fazer o quê? Valer a pena isso. Não adianta viver dentro da igreja só porque está com interesse de alguma coisa. Não adianta correr atrás do pastor porque precisa de uma bênção. Não, meu irmão. Maior que a bênção é o abençoador, é o dono da bênção, tá entendendo? Agora esse advogado, hoje é fácil, meu irmão. Hoje você dá as costas para Deus e acabou, não tem nenhum problema. Mas no último dia não tem como. Eu repito sempre esse versículo, que o próprio Senhor Jesus falou que quem comigo não ajunta, espalha. Então se você não procurar se ajuntar ao Senhor, se espalha, vai ficar longe dele. Tá entendendo? O próprio Senhor Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Então se você tem que fazer alguma coisa, que faça buscar o Senhor, conhecer o Senhor, porque ele é o seu advogado. Saiba que você erra, você tropeça e você peca. Mas quem vai te defender? O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus. Agora, quando o Senhor Jesus for te defender, ele vai olhar seu currículo, peraí, ele fez isso, isso e isso, mas ele não está me buscando, ele não quer saber de mim, só vem atrás de mim com interesse. Jesus uma certa vez disse assim, ó, esse povo me louva de lábios, porque o coração está longe de mim. Quer dizer que Jesus conhecia que eles estavam lá dentro, louvando o Senhor, somente de lábios, mas o coração deles estava impregnado em pecados, em orgias, em coisas fúteis lá fora, mas não estavam com o coração ligado a Ele. Por isso que a palavra de Deus fala que você tem que adorar a Deus de corpo, alma e espírito. E é por isso que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade, porque é difícil, meus irmãos. Muita gente, quando você vê na igreja, você vê um coral com 50 pessoas louvando, às vezes 2 ali dentro, está sendo na sinceridade, tá entendendo? Ou às vezes 48 está na sinceridade, mas 2 está no pecado, está no erro. Ah, pastor, mas nós não vamos encontrar a igreja certa, igreja perfeita. Não. Mas se meu papel é pregar, então, meu filho, escute. Se você está nessa situação, se conserte. Procure fazer o que é certo, o que é correto, para que você não tropece, porque mais tarde você vai precisar de um advogado, e talvez não seja Jesus. Talvez você vai achar que vai estar com Jesus e ele não vai estar mais, ele não vai advogar a sua causa. Então, vamos agora ver, para que Jesus apareceu? Para que ele veio? Eu pontuei aqui 7, irmãos, 7 versículos que nos mostram para que ele veio. 1, Lucas 4, 18 e 19 e Isaías 61, 1. Mas vamos pelo Velho Testamento primeiro, tá? Abre Isaías, vamos lá, 61. Lá em Isaías, o profeta Isaías profetizou isso. Isaías 61, 1, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Quer dizer que essa profecia era para o Messias, mas o Messias ainda não tinha aparecido. Aí o Messias lá em Lucas 4:18, ele aparece. Lá em Lucas 4:18, Jesus aparece. E aí Jesus vai repetir o que Isaías disse, olha só. E o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Isaías falou dele. Agora ele está falando dele mesmo, olha só. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Agora o verso 19. E apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá vendo? Agora Jesus conclui o que Isaías estava falando. Então ele veio para libertar os
cativos. Você tem um filho cativo? Tem um marido cativo? Se preocupa não. Jesus veio para libertar os cativos. Hoje eu vou finalizar aqui. Amanhã tem mais. Esse estudo, irmãos, é para você entender que você tem um advogado. Você não é sozinho. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje, eu quero mandar um abraço, somente um abraço, para o grupo Amigas para Sempre em Cristo, lá de Aracaju, Sergipe, administradora geral Ieda Cristina. Deus abençoe profundamente, tá aí o abraço do grupo e da irmã Ieda Cristina. Amanhã tem mais.